Afinal, o que é ócio criativo? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Um conceito muito presente na Grécia Antiga e depois também retomado agora na contemporaneidade, o ócio criativo é algo que muitas vezes a gente fica ali sem entender exatamente o que é, confundimos com outros conceitos envolvidos, enfim, é algo bastante filosófico, né? Muitos dizem que, inclusive, que o ócio criativo foi o que deu ali vazão para o surgimento da filosofia. Mas afinal, o que é o ócio criativo? Como é que a gente pode ter um momento de ócio criativo? Como é que ele se faz? Enfim, esse é o tema do vídeo de hoje. Inclusive é uma sugestão aqui de um inscrito no canal que deixou aqui nos comentários e por isso já até te faço um convite. Se você também tem uma sugestão de vídeo, quer ver sua sugestão se transformar em um vídeo, é só deixar aqui também na caixa de comentários ou ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode ter uma conversa mais fluida, mais direta, mais aberta, tudo bem? Mas voltemos aqui à ideia de ócio criativo. Olha, a primeira coisa que a gente tem que desfazer é a ideia de que ócio se confunde com lazer. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem, né? Ócio não é exatamente lazer, sabe? Então, não acha que ócio é, no domingo que você foi no cinema com tua namorada, com tua filha. Isso não é ócio. Ócio é quando você tá ali passeando com o seu cachorro, tomando um sorvete. Isso não é ócio. Ócio é quando eu tô ali deitado na minha cama, vendo uma série. Também não é ócio. Ócio não é momento de lazer. Essa é a primeira confusão que muitos fazem. O momento de lazer, ele se contrapõe exatamente ao momento de trabalho, ok? Então, há um momento de trabalho, que você trabalha lituricamente, e depois disso você tem um momento de lazer e de descanso. Ócio seria diferente. Inclusive, a própria palavra ócio já vem de uma outra palavra muito interessante, a palavra negócio. Negócio é uma palavra que significa literalmente negar o ócio. Negócio, fazer negócios, significa que é um tempo que você se dedica a negar o tempo ocioso. E o que seria esse tempo ocioso? O tempo ocioso é exatamente aquele tempo que você dedica a não fazer nada. Um tempo livre, mas livre de tudo, sabe? Não é um tempo que você vai tirar para descansar. Não é um tempo que você vai tirar para passear com o seu cachorro. É um tempo livre. Esse tempo livre, que tem origem na Grécia Antiga, era muito valorizado na Grécia Antiga. É claro, a gente tem que entender que a Grécia Antiga tinha uma estrutura de sociedade diferente da nossa. Hoje, na sociedade capitalista, o tempo inteiro a gente é muitas vezes condenado, né, a ter esse... nós somos condenados como nós temos esse tempo livre. Quer ver? Se você está aí me ouvindo aqui agora, para muita gente você está aqui pesquisando, estudando e tudo mais, depois bate aquela neura. Caramba, não, eu tenho que fazer isso para o meu trabalho, eu tenho que fazer aquilo para o meu trabalho, eu tenho que estar estudando. Então tem muita gente que está tão enraizada do avesso ao tempo ocioso, que inclusive acha que é um pecado, sabe? Você ter um tempo para não fazer nada. Porque a sociedade capitalista ela pede que a gente seja super produtivo o tempo inteiro, que a gente trabalhe o tempo inteiro, que a gente sempre busque aí melhorar o tempo inteiro e tudo mais. Isso que muitas vezes dá tantos problemas psicológicos como burnout, ansiedade, inclusive depressão, enfim. Então nós temos que a sociedade contemporânea condena esse tempo ocioso que é o não fazer nada. Mas, como eu estava dizendo, na Grécia Antiga não era assim. Na Grécia Antiga, nós tínhamos uma sociedade, obviamente, baseada no trabalho escravo, embora tivesse comércio, era uma sociedade bastante escravocrata, e os seres livres, né, as pessoas livres, os homens livres, sobretudo, quanto mais eles tinham tempo livre, mais, digamos, superiores eles eram considerados. Então eles achavam algo extremamente superior. Por quê? Porque, vamos aqui pegar a gente, não só os gregos. Olha, se você consegue trabalhar, trabalhei um pouco, descansei e tenho tempo livre, é esse tempo livre que eu posso me dedicar a me aperfeiçoar na ciência, na leitura, na busca pelo conhecimento, na busca pelo autoconhecimento, na busca pela arte. Enfim, é esse tempo livre que permite com que a criatividade aflore. E aqui, se você for um artista, você vai entendendo o que eu estou falando. É muito interessante como o trabalho artístico, ele nos dá muito tom do que é um tempo ocioso. Não adianta você pegar nenhum artista, e fazer, olha, compõe aí uma música todo dia. O trabalho artístico, ele não é em escala industrial.
Ele pode até ser feito, mas se isso vai ser uma boa arte, eu tenho extremas dúvidas. Você não consegue fazer com que o artista, de verdade, bom artista, produza em escala industrial. Por quê? Porque para a arte pressupõe criatividade. E a criatividade, ela só vem, sobretudo quando você tem um tempo ocioso. Você vai entender o que eu estou falando. Sabe quando você está ali parado, tranquilo, e na hora você tem aquele estalo? Putz, caramba, tive uma ideia agora. Olha, essa ideia agora, ela só surge quando você está calmo e com tempo ocioso. Dificilmente, quando você está ali num trabalho intenso, vai surgir uma grande ideia. Porque você precisa pairar as coisas. Você precisa ter calma, paciência, você precisa de ócio. Você não está ali fechando um contrato, do nada, na hora de estiver fechando um contrato super nervoso, super tenso, vai surgir uma ideia genial, criativa. Não é assim. Então o artista ele entende muito bem a importância do ócio, desse tempo ocioso, desse tempo para fazer nada, para a criação artística. Os filósofos também. Os filósofos da antiguidade também entendiam isso. Era importante você descansar, cuidar da sua saúde, muitas vezes trabalhar, mas era importante você ter esse tempo livre para se dedicar à filosofia, a refletir sobre a realidade. Não adianta aqui, meu amigo, você não vai conseguir refletir sobre a realidade, sobre a política, sobre o que quer que seja, você trabalhando de 7 da manhã às 10 da noite. Não adianta. Ah, mas então o pobre ele não consegue filosofar? Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Não é que o pobre não possa filosofar. O problema não é a pobreza aqui. O problema é o excesso de trabalho. Existem muitos milionários que também não vão conseguir filosofar. Por quê? Porque não tem tempo ocioso. Não tem tempo ocioso. Porque, embora sejam milionários, trabalham o tempo inteiro. Embora sejam bilionários, tem aquele famoso tema que me dá até uma palavra que me dá até arrepio, porque para muitos é uma coisa boa, e eu acho que é uma patetice, uma ignorância enorme achar que isso é bom, que é o tal do workaholic, o viciado em trabalho. Olha, o cara que é viciado em trabalho, ele é extremamente antifilosófico, porque para ele ser filosófico e refletir sobre a realidade, ele precisa de um tempo ocioso. Ele precisa de tempo para refletir sobre as coisas, pensar sobre as coisas, ler sobre filosofia, entender a realidade. Você precisa. É claro que quando você é pobre, muitas vezes, você não é um workaholic, né? Você não é um viciado em trabalho. É necessário que você trabalhe muito para ganhar um pingado. Então a gente pode ver aqui que muitas vezes o capitalismo seja uma ferramenta de problema, porque não permite muitas vezes com que você tenha esse tempo ocioso. Então, sobretudo para as camadas mais pobres, o capitalismo seria um problema, mas para as classes que não são tão pobres assim, a classe média, média alta e classe alta, acho que a ganância muitas vezes seria um problema, porque você quer cada vez mais e mais e mais, você quer uma TV de 50 polegadas, depois de 70 polegadas, você quer um carro de 50 mil, depois de 100 mil, e ao invés de você ter esse tempo ocioso, você trabalha bastante e acaba não tendo oportunidade de filosofar. Enfim, então qual a conclusão que a gente tira aqui? Olha, o ócio produtivo, então, é esse tempo que você tira para si, sabe? O tempo livre, não é para descansar. É diferente de lazer, porque lazer você está preocupado em relaxar, o lazer você está preocupado com outras coisas, em passear com sua namorada, com seu filho, com seu cachorro, em ir à praia. Isso é lazer. O ócio é aquele tempo que você tira para ir ao teatro, muitas vezes, mas para uma experiência estética, para ouvir uma música, para ler um livro, tudo bem. Agora também é aquele tempo para você fazer nada, para você pensar. Isso é ócio. É exatamente quando você não está nem trabalhando, nem descansando a cabeça. É um tempo ali que sua cabeça está ativa, embora não esteja envolvida nem no descanso e, obviamente, nem no trabalho. E isso é importante por quê? Porque isso dá origem à criatividade, seja ela artística ou filosófica. E qual o problema que a gente tem hoje? Que muitas vezes isso faz com que a filosofia seja algo elitista. Porque muitas pessoas, sobretudo as mais pobres, não têm esse tempo disponível para pensar sobre a realidade. Elas trabalham muitas vezes uma jornada extenuante de trabalho, chegam em casa e só querem dormir. Então não é só muitas vezes o ócio que é negado aos pobres. É o ócio, inclusive o lazer. Muitos pobres não têm direito a lazer, porque não tem tempo. Sai de casa 4 horas da manhã, chega em casa 7, 8, 9, 10 horas da noite. E aí depois isso se repete. Final de semana tem que dar conta da casa, da família, das crianças. Então a gente tem que ir para as camadas mais, infelizmente, menos agraciadas da nossa sociedade. Não é só o ócio, como a filosofia, o lazer, a arte, tudo isso é negado. Isso é negado. Mas, como eu quis dizer também,
para você ter um pensamento filosófico, você não pode ser um viciado em trabalho, alguém que não consiga ter esse tempo livre para sua própria formação. Acho que isso talvez seja também um outro grande problema. E volto a fazer aqui uma ode, uma exaltação do ócio criativo, porque o ócio criativo não é só para produzir arte, é para produzir bons pensamentos. Só é possível você pensar e pensar de forma clara quando você consegue se dedicar a isso, quando você consegue estudar, ler e refletir um pouco sobre a realidade. Se você não reflete sobre a realidade, sinto lhe dizer, você só vai repetir o que os outros dizem, e ainda que você ache que está estudando, ainda que você fique lá no Instagram seguindo um monte de página, seja de direita ou de esquerda, se você não tem tempo para refletir, você é só um papagaio de pirata que repete as ideias político-filosóficas de autor A ou B. Então, não adianta. Quer pensar filosoficamente? Comece separando, então, um tempo livre para você. Assim como você separa para ir para a academia, para fazer exercício físico, para cuidar do seu corpo, também separe um tempo para sua própria formação. Porque, como diriam os gregos, corpo são, mente sã, corpo são. Você precisa cuidar da sua cabeça, da sua mente, assim como você cuida do seu corpo. Porque senão, meu amigo, nem trabalhar você consegue. Enfim, é isso. Se você gosta desses temas, gosta de filosofia e gostou desse vídeo, óbvio, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. Eu sou Felício Molinari e vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.